Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Endereço geral, você pode digitar Paulo Roberto Maciel, e chega ao Facebook, Instagram, blog e YouTube. Liturgia referente ao dia 3 de julho de 2024, quarta-feira, dia de São Tomé Apóstolo. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui, olha, com a fita vermelha, porque trata-se de um mártir. No rito da celebração temos o Glória, o Prefácio dos Apóstolos e o ofício da festa. Então, dia de São Tomé Apóstolo. Quando os discípulos lhe anunciaram a ressurreição de Nosso Senhor, ele não acreditou, mas quando Jesus, ressuscitado, lhe mostrou a divina chaga de seu lado, ele exclamou: meu Senhor e meu Deus, reparando com esse ato perfeito de fé a sua atitude cética. Foi o evangelizador da Índia. Antífona da entrada: vós sois o meu Deus, e eu vos dou graças, vós sois o meu Deus, e eu vos exalto, eu vos dou graças, porque tornastes para mim salvação. Salmo 117, versículos 28 e 21. Oração da coleta, rezemos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, celebrar com alegria a festa de São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no nome de Jesus Cristo, que o apóstolo reconheceu como Senhor. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 116 na Bíblia Vulgata e 117 na Bíblia de tradução de Jerusalém. Versículos 1 ao 2. Com o refrão que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Repitamos: ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Repitamos: ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Agora vamos aclamar o santo evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com João 20, versículo 29. E a proclamação é com João 20, versículos do 24 ao 29. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes? Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio.
Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aqui no livro Palavra e Vida 2013 ver o que está escrito. Diz a tradição que São Tomé chegou até a Índia. Pregando o Evangelho, saiu de seu país e foi para outros lugares pregar o Evangelho. O curioso é que ele se apresenta a nós como o modelo de quem tem pouca fé, simplesmente porque não quis acreditar no que ouviu da boca de outros, porque queria viver o seu encontro pessoal com Jesus. É certo que depois, em sua pregação, agiu da mesma forma, retirou-se do ponto de evidência para deixar que as pessoas encontrassem por si mesmas com Jesus. Que as pessoas se encontrassem por si mesmas com Jesus. Eu gostaria de possuir a fé de Tomé e seu estilo de evangelizar, diz o autor do livro Palavra e Vida. Agora vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Meu dedo na ferida é o título da liturgia comentada de Santini, baseada em João 20, versículos do 24 ao 29. Não é fácil fazer um ato de fé por conta própria. E o autêntico ato de fé não brota de algum esforço pessoal, mas da ação penetrante do Espírito sobre a igreja. Assim sendo, fica mais fácil fazê-lo em comunidade. Mas Tomé não estava com os 10 no primeiro domingo da ressurreição de Jesus. Ele não tinha visto as mãos e os lados feridos no corpo do ressuscitado, conforme João 20, versículo também 20. Não ouvira a saudação da paz, não recebera o primeiro sopro do Espírito Santo dado por Jesus ressuscitado. Por tudo isso, fechado em seu próprio círculo, sufocado pela decepção e vazio de esperanças, Tomé precisa de provas para crer. Se eu não vir, não creio. Se eu não tocar, não darei crédito. E Jesus não demora a aceitar o rapto do descrente. No domingo seguinte, agora no seio da comunidade, Tomé tem a oportunidade de pronunciar o ato de fé que antes negara: meu Senhor e meu Deus. Uma das provas exigida pelo apóstolo cartesiano era até mesmo grosseira. Eu quero pôr os dedos nas feridas. Olha só. Uma das provas que ele exigiu. Na linguagem do povo simples, pôr o dedo na ferida conota certa falta de compaixão, uma intenção de ferir, de tocar um nervo exposto. No caso de Tomé, esta dureza de atitudes está ligada a uma atitude racionalista, ligada à razão, que limita a nossa compreensão das coisas à possibilidade de observação dos fenômenos, de avaliação racional do raciocínio lógico. Ora, não é este o caminho da fé. Pela fé saltamos a barreira das provas e mergulhamos no mistério inacessível à razão humana, aliás, extremamente limitada. Ademais, a ressurreição de Jesus Cristo não pode ser reduzida ao mero fato histórico, mas abre espaço para uma realidade que transcende a própria história, a tal ponto que os próprios seguidores de Jesus viram-se chocados.
e superados por ela. O pobre Tomé se vê catapultado a uma forma de conhecimento que supera a experiência dos sentidos. Ele convivera com o homem Jesus de Nazaré, conversara com ele, palmilhara com ele as estradas do Oriente Médio, sentara-se à mesa com ele, agora diante de uma presença que nem a morte pudera apagar, ele dobra os joelhos em adoração e proclama: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus reserva uma bem-aventurança para os privilegiados que dispensam sinais e provas palpáveis para fazer o ato de fé. E diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Creio, Senhor, mas socorre a minha falta de fé. Esse trecho está em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Vamos agora à história dos santos, começando por Tomé, que é o santo do dia, cuja missa deve ser oficiada em sua homenagem. São Tomé apóstolo. Conforme o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, o apóstolo Tomé tinha o apelido de Dídimo, que quer dizer gêmeo. Era pescador natural da Galileia. Quando Jesus o encontrou, o admitiu entre os seus discípulos. São Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus e seu nome consta na lista dos 4 evangelistas. São 3 as grandes passagens do apóstolo Tomé no livro sagrado. A primeira é quando Jesus é chamado para voltar à Judéia e acudir Lázaro. Seu grupo tenta impedir que se arrisque, pois havia ameaças dos inimigos, e Jesus poderia ser apedrejado naquela localidade. Mas ele diz que iria assim mesmo, e aflito, Tomé intima os demais: então vamos também e morramos com ele. Na segunda passagem, Jesus reuniu os discípulos no cenáculo e os avisou de que era chegada a hora do cumprimento das determinações de seu pai. Tomé queria mais detalhes, talvez até tentando convencer Jesus a evitar o sacrifício. Se não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Diz Tomé. A resposta de Jesus passou para a história: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a terceira e definitiva passagem foi a que mais marcou a trajetória do apóstolo. Foi justamente quando todos lhe contaram que Cristo havia ressuscitado, pois ele era o único que não estava presente ao evento. Tomé disse que só acreditava se visse em suas mãos o lugar dos cravos e tocasse em seu peito dilacerado. A dúvida em pessoa, como se vê, está ali em Tomé. A dúvida em pessoa. Mas ele pode depois comprovar. Ele pôde fazer isso, tanto quanto quis, pois Jesus lhe apareceu e lhe disse: põe o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, não sejas incrédulo, acredite. Ao que Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Diz a tradição que Tomé levou o evangelho à Índia, onde foi martirizado com uma lança. Reflexão: mais proveitosa foi para a nossa fé a incredulidade de Tomé do que a fé dos discípulos que não duvidaram, segundo São Gregório Magno. Deste modo, o discípulo que duvidou e tocou tornou-se testemunha da realidade da ressurreição. Ele viu a humanidade de Jesus e fez a profissão de fé na sua divindade, exclamando: meu Senhor e meu Deus. Portanto, tendo visto, acreditou, porque tendo à sua vista um homem verdadeiro, exclamou que era Deus, a quem não podia ver. Oração: concedei-nos, Deus onipotente, a graça de celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, de modo que, ajudados pela sua intercessão, tenhamos a vida pela fé em Jesus Cristo, que ele reconheceu como Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Santo do dia 3 de julho, além de São Tomé, tem outros santos. 3 de julho é dia de Santo Anatólio, bispo, faleceu em 458. Foi patriarca de Constantinopla, defensor do dogma das naturezas divina e humana em Cristo, e isso aconteceu durante o concílio de Calcedônia. Santo do dia 3 de julho, Santo Eliodoro, bispo do século IV ou V, foi discípulo de São Valeriano de Aquileia. Eliodoro participou do concílio de Aquileia em 381 contra a heresia ariana. Santo do dia 3 de julho, São Leão II, Papa, faleceu em 683, aprovou o terceiro concílio de Constantinopla. Leão II afirmou a supremacia papal contra as repetidas tentativas dos patriarcas de Constantinopla de libertar-se da dependência de Roma. Santo do dia 3 de julho, São Raimundo Gerhard, leigo, faleceu em 1118. Ao ficar viúvo, dedicou-se às obras de caridade, fundou um hospital e foi admitido entre os cônegos da Basílica de São Saturnino. Isso aconteceu com São Raimundo Gerhard em Toulouse, na França. Santo do dia 3 de julho, São José Nguyen Jin Huyen, mártir, faleceu em 1838. Ele foi um catequista, preso e barbaramente torturado em Hong Yen, no Vietnã, na Ásia. Isso aconteceu porque José Nguyen recusou-se a pisar numa cruz. Santo do dia 3 de julho, São Felipe Phan Van Minh, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir. Faleceu em 1853. Felipe Phan Van Minh, temendo trazer complicações à família que o acolhera durante a perseguição, preferiu entregar-se. Foi decapitado, ou seja, teve a cabeça cortada na Conchinchina, atual Vietnã, por ordem do rei Tu Duc. Santa do dia 3 de julho, Beata Maria Ana Mogás Fonte Coberta. Foi virgem e faleceu em 1886. Maria Ana Mogás fundou em Fuencarral, Espanha, a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias da Mãe do Divino Pastor. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde tira as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Conhecendo a nós por inteiro, ele saberá, logicamente, dar a melhor resposta, mesmo que seja um não. Às vezes nós recebemos um não e ficamos zangados, né, angustiados, irritados, mas não. O pai sabe o que o filho precisa. Até o pai terreno dá um não para o filho, quando vê que é o melhor para ele. E ainda mais falando-se de Deus, que é o Criador de todo o universo, nosso Pai celestial, nosso divino Pai eterno. O Pai das misericórdias, como diz o apóstolo São Paulo. Ou como diz Jesus, papaizinho do céu, Abba. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, acabará essa história que conhecemos, esse tempo, esse espaço, tudo isso findará. Será o julgamento de toda a humanidade numa dimensão mística. Quem for batizado, quem arrepender-se dos seus pecados e quem crer em Jesus como Deus, viverá por todos os séculos dos séculos com Ele, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com todos os santos e anjos de Deus. Algo inefável. Não tem nem como definirmos.
São Paulo apóstolo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, os salvos. Quem não quiser, por conta própria, estar com Jesus, ficará para sempre distante dele, no chamado inferno. É a decisão de cada um. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 /.